Olá! Mais uma vez nós nos encontramos e agora é para falar do vestibular de ontem da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, no que diz respeito à redação. Fiquei triste porque vocês não encontraram nada de diferente daquilo que fizemos em sala de aula. Aposto que vocês se lembraram de eu dizendo assim: número máximo de linhas, número mínimo, não copie nada do texto motivador, nem mesmo entre aspas. E não foram essas as recomendações que fez o organizador da redação de vocês, da questão de redação? O tema, Gláucia, e o tema foi legal? O tema foi bastante interessante: carreiras profissionais, as novas demandas sociais e as tecnologias contemporâneas. Bastante interessante. Foram colocados dois textos, um texto que versava sobre a vontade dos pais e a vontade dos vestibulandos, né, quando a gente entra em conflito com essas vontades, e um outro que falava das redes sociais, que dão a maior força para a carreira profissional. No primeiro texto, eles alertavam que às vezes os candidatos escolhem cursos novos, né, até menos concorridos, e que essa escolha não é incorreta, de maneira nenhuma. Por quê? Porque esses vestibulandos estão com carreiras do futuro na mão. Carreiras que não têm ainda o mercado de trabalho saturado. Se nós pensarmos em medicina, direito, engenharia, né, psicologia, jornalismo, nós temos excelentes faculdades, excelentes cursos, porém existe aí um problema: o nosso mercado está saturado. E poucas são as vezes em que os nossos formandos querem ir para o interior. Então o que acontece? O aluno se forma, né? Ele é graduado e tem uma grande dificuldade de entrar no mercado de trabalho. Então os pais não conseguem entender muitas vezes por que os filhos escolhem essas carreiras novas, né? São carreiras promissoras. Então hoje nós estávamos falando, inclusive em sala de aula, a respeito do web design, a respeito de aquicultura, de outras engenharias que estão surgindo. Nós temos engenharia de plástico, inclusive. Então tudo isso o aluno deveria pensar para antes de escrever, né, para depois colocar no papel. A vontade dos pais nem sempre é a vontade correta. Existem pais, inclusive, que impõem a sua vontade aos filhos. Porque eu sou professora, quero que meus filhos sejam professores. Porque eu sou médico, quero deixar esse legado aos meus filhos. Isso não é correto, isso é um desejo dos pais. Num segundo texto falava sobre as redes sociais, da importância que é dada muitas vezes ao que se manifesta na rede social em relação aos empregos. Contava a história de dois estilistas que colocaram seu trabalho nas redes sociais e foram contratados por revista alemã, de outro que coloca o seu trabalho e é reconhecido em outro país. As redes sociais são muito importantes. Aliás, falamos muito das redes sociais. Um contraponto, né, a se colocar o trabalho nas redes sociais é necessariamente a questão de roubarem as nossas ideias e fazerem uso delas. Então esses dois textos eram dois textos que versavam sobre profissão, sobre o mesmo assunto, mas com dois enfoques diferentes. Num terceiro texto, que era uma tirinha, né, uma tirinha do Bennett, o garotinho perguntava: o que eu vou ser quando eu crescer? Um adulto vazio? Um adulto sem nada na cabeça? Poxa, eu não quero fazer nada do que me oferecem, eu quero ser astronauta. Aliás, essa tirinha foi trabalhada por nós em aula no primeiro semestre. Será que você se lembra disso? Reveja lá os seus rabiscos, as suas anotações. Nós fizemos sobre as ansiedades do vestibulando no primeiro semestre deste ano. Aí, ao final da proposta de redação, vocês poderiam escolher falar sobre as novas carreiras, né, versus as carreiras tradicionais, ou a formação universitária, o mercado de trabalho e o uso das redes sociais. Tanto fazia um enfoque ou outro. Não havia necessidade de você colocar título, a mesma coisa que o Enem. O título era facultativo. Deveria escrever entre 20 e 25 linhas e usar necessariamente a argumentação, né? Então, uma dissertação argumentativa. O seu texto deveria ser dissertativo, ok? Então, o que, Gláucia, que eu poderia ter feito? O que seria correto? Correto seria você trabalhar com o anseio dos pais e o anseio dos vestibulandos, né? Essa guerra de modernidade, de os pais não aceitarem de repente as novas profissões e o desejo dos vestibulandos, mas também acrescentar que muitos procuram os cursos menos concorridos até por preguiça de estudar e acabam depois dando com os burros na água, vocês sabem muito bem disso.
Eu tenho que pensar muito bem o que eu quero ser quando eu me formar, mas também eu tenho que pensar muito bem o que eu quero fazer das 6 da manhã à meia-noite, porque é o que eu vou fazer pelo menos nos próximos 35 anos. Um tema muito tranquilo, um tema fácil, abordado em sala de aula anteriormente, e acredito que tenha ficado ainda mais fácil para você, aluno, no momento em que você utilizou necessariamente todas aquelas expressões que nós estudamos em sala de aula, para começar, para fazer o desenvolvimento e para finalizar o seu texto. Quer produzir o seu texto agora? Produza! Entre no site da PUC, pegue a proposta de redação ou mesmo no nosso site e faça e mande para mim, eu corrijo para você, ok? Um grande abraço a todos e espero-os no próximo evento, grande evento que é o Enem. E aí, de novo, nós vamos comentar sobre a redação. E depois, Universidade Federal do Paraná. Um grande abraço a todos e até daqui a pouco.